Oiê, galera do Tujura, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Pra você que não me conhece, meu nome é Gisela Pazuello e aqui no Tujura, eu e meu marido, a gente compartilha muitas coisas da nossa vida nos Estados Unidos com vocês. No vídeo de hoje, eu vim responder uma das dúvidas que sempre aparece toda vez que a gente trata do tema EB3. É necessário falar inglês para aplicar para o visto EB3? Mas antes, deixa eu explicar o que é EB3. É um visto de trabalho aqui nos Estados Unidos que te permite trabalhar legalmente e também aplicar para uma residência permanente no futuro. Se você não conhece a nossa história, eu vou fazer um breve resumo, mas já aproveita e já se inscreve no canal para acompanhar todos os vídeos que eu já fiz sobre esse tema, tá? Eu sou um aplicante nesse visto de trabalho. A categoria que eu escolhi é a categoria EB3 Unskilled, que basicamente é um empregador, uma empresa americana, oferecendo uma vaga de trabalho para um imigrante sem qualificações, tá? Existe o Skilled, que é quando a empresa exige certas qualificações, e existe o Unskilled, que é o meu caso. O meu sponsor é o McDonald's, eu escolhi o McDonald's, tá? Existem outros tipos de vagas, existem outras empresas, e aí, tanto eu quanto o meu marido, ou no caso, os meus dependentes, se eu tivesse filhos menores de 21 anos, recebem toda a documentação, toda a papelada igual. Então, se você quiser acompanhar toda essa minha trajetória, tem vídeo aqui da gente se mudando, a gente morava na Califórnia, a gente aplicou para um Mac que fica aqui em South Carolina. Tem vídeo de todo o processo, toda a nossa timeline, como é que foi tudo isso. Tem vídeo do meu primeiro dia trabalhando pro sponsor. Tem vídeo contando com minha primeira semana. Tem vídeo contando como foi o meu 1 ano. E tem muita coisa, tem muito registro. E eu acho que se você se interessou por esse tema, você vai gostar de acompanhar. Beleza, então se você já entendeu que eu sou um aplicante desse visto e com os meus relatos, a partir do momento que eu compartilhei sobre isso, muitas pessoas me vêm pedir ajuda, vêm tirar suas dúvidas, vêm querer saber sobre esse visto. E sempre surge essa dúvida do inglês. Isso porque, gente, é muito dito por aí que o inglês não é necessário no visto EB3. E realmente não é. Você não precisa fazer uma prova, você não precisa comprovar, não tem nenhum lugar que você, tipo assim, você tem que dizer, olha, eu tenho inglês básico, intermediário. Não é que você não vai poder aplicar se você não tiver o inglês, tá? Mas tem um porém aí, que é o que eu quero estar comentando aqui com vocês. Tudo bem, o inglês ele não necessariamente é um requisito que vai te proibir de aplicar para o EB3 ou não. Porém, é interessante que você aprenda a língua do país para o qual você está imigrando, que no caso, aqui nos Estados Unidos, a gente está falando do inglês. Eu, quando mudei pra cá, em 2018, eu já tinha estudado inglês. Eu não vim completamente crua, zerada. E ainda assim, foi muito difícil. Os meus primeiros dias foram, assim, assustadores. Eu não entendia nada que as pessoas falavam. O inglês de um cursinho é completamente diferente de um inglês da vida real. Às vezes eu travava, sabe? Quando dá aquele branco, você não sabe o que falar e você fica assim, meu Deus, o que eu faço agora? Você vai pra mímica. Sim, isso aconteceu muito comigo. E aí eu vim pra cá, nos Estados Unidos, gente, como estudante. E aí eu fiz o curso de inglês, aprendi o inglês, só que eu estava muito acostumada com o sotaque do lugar onde eu morava, que era a Califórnia. A Califórnia tem um sotaque mais leve, digamos assim. Eles falam um pouco mais devagar. E era onde eu morava, então era onde eu estava acostumada com as pessoas. O meu ouvido já estava acostumada com aquilo, com os professores, enfim. Eu estava acostumada com aquele inglês. Quando eu mudei pra cá, pra South Carolina, que é onde é o meu sponsor, eu sabia que ia ser difícil. Eu tinha ideia de que saindo da escola de inglês e indo para um âmbito de trabalho, com um vocabulário específico, enfim, ia ser difícil. Mas eu não tinha ideia de que ia ser tão difícil quanto foi. Pra acompanhar um pouco das minhas histórias, eu já contei algumas aqui no canal, mas eu também compartilho diariamente um quadro que eu criei lá no Instagram que se chama Fofocas do Mac. Desde o meu início, que eu acho que foi a parte mais interessante, foi a parte mais difícil realmente, eu decidi salvar todos esses stories e compartilhar nos membros aqui do canal. Então, se você tem interesse de saber como é que foi ouvir essas histórias, eu contava muito em tempo real, assim, então, tipo assim, tinha acabado de acontecer, às vezes eu chorava, às vezes eu ficava com raiva. Eu te aconselho a virar membros aqui. Nos membros tem várias outras coisas, tem acesso a Close Friends do Instagram, acesso antecipado aos vídeos, enfim. Mas isso pra mim, ter acesso a essas fofocas do Mac, com certeza, se você tá aí se programando pra fazer o E3 e principalmente para trabalhar também no McDonald's, cara, eu tenho certeza que isso aí vai ser um divisor de águas, vai te deixar muito preparado para essa experiência. Voltando. Foi extremamente difícil, mesmo já morando aqui, por causa do sotaque. O sotaque deles é completamente diferente do sotaque da Califórnia. Foi reeducar meu ouvido por uma coisa completamente diferente. E também, pra quem acompanhou todos os meus relatos, sabe que o meu McDonald's, ele fica próximo de uma região no gueto. E, gente, no gueto, eles têm um linguajar próprio que eles chamam de guero mesmo. Então, inclusive, uma moça uma vez falou uma coisa pra mim, eu olhei pra cara dela, tinha entendido um ai do que ela tinha me dito, porque, tipo assim, meu Deus, o que a pessoa tá falando?
porque eu não consigo entender nada desse inglês. E ela virou pra mim e falou assim, desculpa, eu tô falando gueto. Então, realmente, eles falam, e eles sabem disso, que tem todo um linguajar diferente. Até hoje eu não entendo, mas hoje eu já tenho um ouvido um pouco mais apurado, eu já consigo pegar mais no ar, pegar no contexto, entendeu? Já tô mais ligada. Claro que foi depois de um certo tempo trabalhado. Eu sei que a prática vai ser a melhor coisa, vai ser realmente quando você vai aprender o inglês, que vai fazer a diferença no seu inglês realmente. Foi o que fez a diferença no meu, principalmente estando nessa região aqui em que a gente tem esse sotaque muito carregado, muito diferente. Mas isso não quer dizer que você deva ficar esperando começar a trabalhar para aprender o inglês, tá? Se eu fosse você, gente, eu estudaria o máximo que eu puder. Porque mesmo eu sabendo, mesmo eu não chegando aqui zerada, se eu tive dificuldade, imagina uma pessoa que está vindo trabalhar sem saber falar um ai. Vai ser extremamente difícil. Eu tô falando aqui da minha experiência McDonald's, mas eu quero que vocês pensem numa coisa um pouco maior, tendam de uma forma um pouco mais genérica, porque isso vai se aplicar a todos os empregos e todas as funções. É claro que dentro de uma empresa ou de qualquer lugar sempre vai ter funções que vão exigir um pouco mais de comunicação e algumas outras que vão exigir um pouco menos. Mas se comunicar, ser capaz de falar, é uma ferramenta básica e mínima que é extremamente necessária e que pode fazer total diferença na sua vida. Não só dentro do emprego, como também no dia a dia. No dia a dia vai te dar segurança, no dia a dia vai te dar independência, vai te dar a capacidade de você sair na rua sem medo, sabe, de acontecer alguma coisa, se precisar da ajuda de alguém, você vai conseguir se comunicar, de ir num restaurante, de pedir a sua comida. E dentro de um emprego, logicamente, é de você poder subir, né, crescer. Eu vou falar pra vocês, meu exemplo McDonald's, mas tentem entender empresas no geral. Logicamente, o Mac é uma empresa que sim, existem degraus que você pode subir ali dentro, como qualquer lugar. Existem funções que vão exigir mais de você. Falar com o cliente, tirar a ordem do cliente, tirar o pagamento, entregar na janela. E existem funções que vão exigir menos, como por exemplo, montar os lanches ou fritar as carnes, que são as funções que você tá mais lidando com o produto do que com o cliente em si. Eu, de início, como eu tava com muito medo de falar com o cliente, eu queria evitar o contato, e eu falava assim, por favor, eu não quero tirar ordem, porque eu não me sinto confortável, eu tinha medo que os clientes ficassem com raiva, que eles revirassem os olhos, porque se já era difícil com os próprios funcionários, se os próprios funcionários já reviravam os olhos pra gente, já tratavam a gente mal, já tipo assim, já eram chatos com a gente, imagina os clientes. Então eu fiquei com muito medo, mas com o tempo eu fui ganhando confiança, meu inglês foi melhorando, meu ouvido foi melhorando pro sotaque deles, e aí com o tempo eu comecei a tirar ordem lá no lobby, comecei a tirar o pagamento, ficou mais fácil a comunicação com o tempo, né? E aí eu era capaz de fazer diversas funções. Então eu não necessariamente precisava ficar o dia inteiro, 24 horas, todos os dias da semana, num só lugar. Mas agora eu vou trazer pra vocês um exemplo de uma moça que trabalha com a gente, que ela é da Guatemala. E ela só fala espanhol, ela não fala um ai de inglês. A sorte dessa moça é que lá no Mac tem 2 mexicanos, mas eles só trabalham até um certo período com ela. Porque depois eles vão embora e aí ela fica sozinha, digamos assim, sem ninguém que fala a língua dela. Ela deu a sorte que eu e a Thaís, a gente arranha, né, num portunhol, também não fala espanhol. E isso ajuda. Mas é muito ruim, porque a gente vê o sofrimento dela ali dentro. Ela, primeiro que depois que eles vão embora, às vezes, se tiver só gente americana na cozinha, ela não consegue se comunicar com ninguém, ela não consegue falar com ninguém, ela se sente muito só. Ela faz o serviço do grill, que é basicamente fritar as carnes e fritar as coisas que precisam ser fritas, tipo nuggets, frango, enfim. É um serviço que, no geral, eu até curto quando eu quero paz, sabe? Eu quero ficar ali quieta no meu canto, não sei me comunicar tanto com os outros, porque realmente não existe tanta comunicação. Mas é um serviço, gente, que cansa se você ficar todo santo dia fazendo aquilo. E ela basicamente só faz aquilo. E ela tá cansada. E ela queria ser capaz de fazer outras coisas, para que os dias fossem mais leves, ela não precisasse fazer sempre a mesma coisa, né? Só que, enquanto ela não falar o inglês, ela não vai conseguir sair dali e ela não vai ser prioridade para sair dali. Então, por exemplo, na mesa. A mesa é o lugar em que a gente monta os lanches. E aí a gente precisa olhar pra tela e ler. A pessoa tem que ser capaz de ler em inglês. Ler McDouble, ler McFish, ler não sei o que, McChicken, entendeu? Ela tem que entender o que são essas coisas pra ela ser capaz de fazer rápido e de estar ali fazendo os lanches e também de se comunicar com o seu colega, porque normalmente são 2 pessoas trabalhando. Então a pessoa que tá ali na frente, ela precisa ser capaz de dizer assim, ó, sem cebola, a pessoa quer isso, ela quer assado, e não sei o que. Então tem que ter essa comunicação constante entre os 2. Se ela tá com o mexicano, beleza, eles estão falando espanhol. Se sou eu ou a Thaís ali com ela, beleza, a gente tá falando no portunhol e se virando pra se fazer entender. Mas quando é um americano,
mexicano que fala inglês e ela não fala inglês e a pessoa não fala espanhol, como é que vai ser isso aqui? É complicado, dificulta a vida dela. Ela nunca é prioridade pra ir pra mesa. Às vezes chega uma pessoa nova, nunca trabalhou, não sabe nada, eles põem a pessoa pra ser treinada na mesa pra que a pessoa vai ficar ali na mesa e ela fica chateada porque ela já sabe a mesa, mas eles não colocam ela lá, porque justamente ela não consegue se comunicar. Às vezes vai ser necessário ter que tratar com a pessoa ali na frente, dizer, não, o cliente quer aquilo, refaz, não sei o que. Então, gente, não é só uma questão de ter a necessidade de provar que você fala inglês ou não, ou ser exigido ou não. É uma questão de tornar a sua vida naquele trabalho menos pior, entende? Para que você possa ter condições de se comunicar com os outros, com seus coworkers, condição de ter dinamismo, de fazer outras coisas, de não ficar sempre fazendo a mesma coisa exaustivamente. É até ruim também para ela porque ela não tem independência ali dentro, ela não consegue fazer as coisas, ela fica à mercê dos mexicanos que são meio... Esses mexicanos são meio complicados. Eu tô falando mexicanos, mas eu não tô generalizando todo mundo aqui não, todo mexicano é assim. É só pra vocês entenderem de quem que eu tô falando ali dentro da cozinha, tá? Dos colegas dela, que são de quem fala o espanhol com ela. E eles falam umas coisas pra ela do tipo assim, você não pode comer no lobby, você não pode comer no meio dos clientes, isso é contra as regras, e não sei o que, não sei o que. Como ela não consegue ler as regras, tudo que eles falam pra ela, ela acredita. Aí quando ela vem conversar com a gente começa, tipo, bater papo, enfim, a gente acaba descobrindo que eles ficam falando essas coisas pra ela, e a gente tem que dizer pra ela, isso não é uma verdade. Mas se ela não tivesse a gente pra se comunicar, imagina como seria. Ela simplesmente ficaria à mercê completa do que esses mexicanos falam pra ela. E também acontecia muitas vezes dela sobrecarregar a gente, porque a gente tá ali na correria, fazendo coisa, não sei o quê. Aí ela vinha, queria que a gente parasse o que a gente tava fazendo pra ir lá dizer pra um menino que tava sendo treinado, vamos dizer, no grill ali, que não é assim que faz, que tem que fazer de outro jeito. Então, tipo assim, a gente tinha que parar a nossa vida, o nosso trabalho, pra ir lá traduzir as coisas que ela queria que a gente falasse pros outros, entende? Ela acabava sobrecarregando a gente. Sempre fiz de bom grado, digamos assim, sabe? Mas ela também não era uma pessoa muito fácil, e com o tempo eu fui ficando meio sem paciência pra isso, porque dava pra ver que ela também não fazia muita questão de evoluir no inglês, sabe? De procurar crescer, de procurar se esforçar e tal. E aí, gente, com o tempo eu comecei a dizer pra ela, você precisa se virar. Você precisa, né, dar seu jeito de fazer as coisas, porque eu não tinha como parar tudo que eu tava fazendo pra ir atender as necessidades delas, como já aconteceu às vezes dela pedir pra Thaís parar de fazer o lanche ali pra atender o telefone pra ela, pra resolver uma situação que ela tava passando. Como já aconteceu um dia que eu tava lá na frente, cheia de ordem na tela, um monte de coisa pra fazer, batata frita pra fritar, e simplesmente ela veio pedir pra eu parar tudo e ir lá fazer o lanche dela, porque ela não conseguia falar pras pessoas que estavam ali na mesa o que ela ia querer no lanche dela, né, traduzir os ingredientes. E eu falei, olha, eu não consigo parar o que eu tô fazendo pra ir lá fazer seu lanche agora, entende? Vocês percebem como o inglês, ele pode não ser necessário, mas ele é extremamente necessário. Ele é o básico para que você se torne independente, é o básico para sua segurança aqui nesse país, é o básico para muita coisa. Então, o que eu aconselho a você que tá pensando em aplicar para o B3, aproveita que tá demorando, não tá sendo um processo muito rápido, aproveita para você estudar o máximo que você puder, porque a sua experiência ela vai ser difícil, mas tente torná-la o menos difícil possível, aprendendo o básico, que é a ferramenta da comunicação. Se você ficou curioso para entender o que é o EB3, a gente também criou um e-book onde a gente te explica todo o passo a passo, tintim por tintim, para que você entenda exatamente aonde você está entrando. Esse processo é um processo migratório que, assim como quase todos os outros, não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas que ele é possível de ser feito. Porém, é necessário que você entre entendendo tudo para que você não venha ter surpresas lá na frente. Aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso e-book. Outro ponto que vale a pena ressaltar sobre o inglês aqui com vocês é que tem alguns sponsors que já estão começando a exigir que os aplicantes falem inglês. Eles têm pedido pelo menos um inglês intermediário. Por quê? Porque eles já tiveram experiências negativas com pessoas aplicantes, imigrantes, que não falavam nada de inglês. Daí a pessoa chega lá, e como é que vai fazer o trabalho? Como é que ele vai treinar essa pessoa? Como é que ele vai explicar pra essa pessoa o que a pessoa tem que fazer? É o básico que ele não conseguia passar para aquele empregado. Então aquele empregado, ele passa a ter um valor muito reduzido, que ele não consegue exercer exatamente tudo aquilo que ele deveria estar exercendo. Então assim, alguns empregadores já não querem mais contratar pessoas que não tenham inglês. É basicamente meio que aquela história que eu já até comentei em outros vídeos de alguns empregadores, por exemplo, que não querem mais contratar brasileiros, porque brasileiros gostam de dar um jeitinho, sabe? Gostam de tipo assim, eu vou fazer esse visto, aí chega aqui, mete um atestado, dá um jeito de não trabalhar, dá um jeito de arranjar uma desculpa pra fugir do trabalho,
trabalho, entendeu? Então, muitos sponsors hoje em dia, por exemplo, não querem mais contratar brasileiros. Então, é basicamente a mesma coisa. Sponsors que não querem mais contratar pessoas que não falem inglês. Às vezes, o sponsor pode até desistir de ser um sponsor nesse processo de trazer imigrantes aqui para trabalharem, porque não são pessoas que vão estar podendo trabalhar da forma como ele gostaria que essas pessoas estivessem, porque não se comunicam, entende? Então, às vezes, ele pode falar assim, eu não quero mais imigrante, porque não tá dando certo. Faça não só por você, faça também para todas as outras pessoas que querem vir um dia aplicar o EB3. Aprendam inglês, vai ser muito importante na sua jornada aqui. Existem milhões de formas de você aprender o inglês hoje em dia, sozinho. Logicamente, se você tiver um professor vai ser melhor, mas se você não tiver, gente, tem milhões de aplicativos para você treinar. Pega uma série, coloca em inglês, coloca a legenda em inglês, vai se esforçando. No início você não vai entender absolutamente nada, bulhufas, mas com o tempo você vai treinar o seu ouvido para aquilo. É muito importante que a gente treine o nosso ouvido. Pega um livro e comece a ler inglês. Você vai entender alguma coisa? Não vai, mas vai devagar, gente. Vai pegando o contexto, vai se esforçando, vai tentando, porque é muito importante que você chegue aqui tendo uma noção, para que você possa ser livre, ter a segurança de andar na rua sozinho, ter a segurança de que você é capaz de resolver esses problemas, essas BOs, essas situações, sem ter que depender dos outros, ter que sempre ir com alguém. Não tem coisa pior do que ser dependente dos outros, não ter independência para ser livre de fazer aquilo que você quer fazer. E tem um outro ponto, só para destacar aqui. Claro que não pode ser o motivo que eles vão te negar, porque eu acredito que eles não poderiam negar o seu green card, eu tô falando de imigração aqui, pelo fato de você não falar inglês. Mas, gente, é um plus, sabe? É um extra. Mostra que você se dedicou, mostra que você fez questão de aprender a língua do país deles, de aprender a língua do lugar que você está querendo ter uma residência permanente, entende? Mostra um interesse, um algo a mais, sabe? Você ser capaz de se comunicar com um agente de imigração na hora da entrevista, de você ser capaz de responder as suas perguntas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer aqui pra vocês. Não é necessário, mas é bom ter, né? Vai fazer uma grande diferença na tua vida, na tua história, na tua jornada aqui. E também deixa eu dar uma dica pra vocês, já que a gente tá falando sobre línguas, comunicação, enfim. Se você tá precisando traduzir documentos, vai no site da Yellowling, vai estar aqui na descrição do vídeo também. Na descrição do vídeo, gente, vai ter todos os links que eu tô falando pra vocês. Tem link do nosso e-book, tem link pra você entrar em contato com a empresa com a qual a gente fez o nosso processo do EB3, né? Tem link da Yellowling também. A Yellowling é uma empresa de traduções de documentos, de traduções simples, traduções juramentadas também. Traduz pra outras línguas, não só pro inglês. Então vai lá no site deles e confira tudo que eles oferecem. E a partir do momento que você dá a entrada, você decide fechar com eles, você consegue acompanhar o status de como que anda, em qual etapa do processo. É muito simples, muito rápido. Você aí que tá aplicando para visto de estudante, tá precisando traduzir diploma, histórico escolar, ou você aí que tá no processo esperando pro EB3, ainda não chegou na etapa da imigração, aproveita esse tempo e já traduz toda a tua documentação, traduz certidão de casamento, certidão de nascimento, já deixa tudo pronto para que na hora que liberar a imigração, você já dá a entrada de não perder tempo com burocracia e com essas coisas, tá? Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham compreendido o que eu quis trazer aqui pra vocês, e entendido que o inglês é uma ferramenta básica pra você que tá querendo mudar para os Estados Unidos, não só no EB3, no geral. É claro que você vai aprender muito mais aqui, como eu já falei, a prática vai fazer total diferença na sua vida, mas quanto você puder estudar antes, vai te ajudar de alguma forma, com toda a certeza do mundo. 50, 30, 20, 10%, 5% já é melhor do que zero, tá? Torne comum a língua no seu dia a dia, que você vai ver que aos poucos você vai se acostumando e vai ficando mais fácil. E aí, do nada, uma chavinha vai virar e você vai dizer assim, olha só, eu já consigo compreender, eu já entendo tudo que estão falando, já não sofro tanto, já não é uma coisa tão difícil assim pra mim. É isso, não esquece de deixar o like nesse vídeo, teu like ajuda muito, de se inscrever aqui no canal, a gente tá crescendo, a gente tem uma meta pro esse ano, vamos bater os 50 mil inscritos, nos ajude, faça parte do Tu Jura. E é isso, galerinha. Um grande beijo, fui e até o próximo vídeo. Tchau!